vazamentos de água na privada, vazamentos de água na descarga, vazamentos de água na pia, vazamentos de água no chuveiro, vazamento de água no geral, né? Às vezes, na descarga, quando você aperta, tem aquele fiozinho ali. No sifão, você tem que colocar uma, né, na pia de baixo, você tem que abrir o armário, colocar um paninho lá, porque fica pingando. Ou, às vezes, o chuveiro, você fecha o chuveiro e fica lá, gotejando, né? Tudo isso são vazamentos. Vazamentos, a parte hidráulica da nossa casa, ela está muito relacionada com a energia do dinheiro, né, com o fluxo do dinheiro. Como eu falei para vocês, a água, ela atrai a energia. O fluxo de água representa o fluxo de dinheiro na nossa casa. Por isso que, se vocês repararem, se você for num restaurante chinês, se você for em algum, às vezes nem só restaurante, né, mas locais, é que é mais comum a gente ver restaurantes chineses do que qualquer outro local. Mas é muito comum você ver em locais chineses aquários ou fontes próximo da porta de entrada. Por quê? Porque é a representação do fluxo de água que representa o fluxo do dinheiro. Então, é muito bom ter esse fluxo de água próximo da nossa porta de entrada. Por quê? O fluxo de água representa o fluxo de dinheiro. E se você tem um vazamento nesse fluxo de água no teu banheiro, que é o mais comum de acontecer, perdendo energia de dinheiro da sua casa, tá? Energeticamente falando e literalmente falando também. Por quê? Porque a água vai ser cobrada. No final do mês vai vir cobrada a tua água lá. Por mais que não seja, nossa, estrondoso um negócio, esse vazamento não represente uma grande quantia. Mas é um centavo é dinheiro, 2 centavos é dinheiro, 5, 10 centavos, 5 reais, tudo é dinheiro, né? Se você não valoriza o pouco, você nunca vai ter muito. Coloquem isso na cabeça de vocês. Ah, mas é só um pouquinho. Se você não valoriza o pouco, é igual você pensar. Você ficaria com alguém que não te valoriza? Você acha que alguém que você não valoriza, se você chegar para um cachorro e falar assim, ei, que cachorro mais feio, ele vai embora. O que você não valoriza não fica com você. Dinheiro é dinheiro. 1 centavo é dinheiro. 1 milhão de reais é dinheiro. Se você não valoriza o 1 centavo, ele não vai ficar com você. Você não está vibrando nisso. Então, você tem que valorizar o muito pouco. Literalmente, porque tá tendo um vazamento, você tá perdendo dinheiro, e também energeticamente, porque o fluxo de água da nossa casa, mesmo dentro da parede, representa o fluxo de dinheiro. E se você tá tendo perda desse fluxo de água, você tá perdendo energia de dinheiro também. Então, consertar. Isso aí não tem correção, é consertar, tá? Que mais? Esse foi a quarta, né? Quinta coisa proibida no banheiro da sua casa: acúmulos. Acúmulo de roupa suja no cesto, acúmulo de produtos vencidos em cima da pia ou dentro dos armários, acúmulos de coisa dentro do chuveiro, vários shampoos, sabonete, que é um sabonete que já nem é mais sabonete, mas você deixa lá. Acúmulos. Tudo que é acúmulo lá acaba atrapalhando a energia, tá? A limpeza do banheiro como um todo. O que acontece? A energia é movimento, sempre. Energia é movimento. Quando a gente está vivo, a gente está constantemente se movimentando. Quando a gente morre, a gente para de se movimentar, não tem mais energia. Então, energia é movimento. Só que o espaço, ele precisa ter sempre a energia renovada. Então, inclusive, tem um estudo que diz que uma das coisas mais mortíferas do planeta é o ar parado. Ar parado. Então, se você tem, por exemplo, uma parede que pegou um ar, né? Você fez uma parede, daí você fechou aqui e ficou comprimido um ar ali dentro. Isso é extremamente prejudicial para o ser humano. Por quê? Porque é um ar parado. Isso acaba ficando virando uma coisa mortal para o ser humano. Então, energia parada é extremamente prejudicial, tá? Então, precisa ter renovação da energia. Se a energia não for renovada, começa a virar uma energia estagnada. E isso começa a influenciar a gente, fisicamente falando, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E quando a gente começa a acumular um monte de coisa no nosso banheiro, a gente não tem essa renovação de energia.
E aí a energia do nosso banheiro começa a ficar estagnada. E o teu banheiro ele está necessariamente dentro de uma das 9 áreas da tua casa. Ou ele está na área da saúde, ou na área da família, ou na área dos filhos, ou na área das viagens, ou na área do relacionamento. Em alguma das 9 áreas da tua casa, o teu banheiro tá. E aí, se ele está com a energia estagnada, ele começa a estagnar essa área da sua vida. E aí você não entende por quê. Você nunca mais foi viajar. Você não entende por quê que o teu casamento ficou estagnado. Você não entende por quê que você nunca mais conseguiu uma promoção. Teu salário nunca mais mudou. Estagnou. Estagnou. Porque o teu banheiro está dentro de uma dessas áreas, tá? Então, cuidar com os acúmulos, porque eles geram isso, eles impedem a renovação da energia do espaço. E também tem outra questão relacionada aos acúmulos. Geralmente, os acúmulos, eles representam, né? Representam não, mas eles demonstram o sentimento de escassez que a gente tem dentro da gente. Então, muitas vezes, a gente tem muito mais do que a gente precisa, acaba tendo pouco espaço na nossa casa, porque a gente tem medo de ficar sem. E quando a gente tem medo de ficar sem e se torna uma coisa exagerada, isso é um sentimento de escassez que a gente está passando. E geralmente esse sentimento de escassez pode ser, por exemplo, de coisas que a gente ouviu do nosso pai, da nossa mãe, de coisas que a gente passou. Por exemplo, a minha avó, né, ela fala muito, quando a minha avó vai no mercado, ela sempre compra, assim, muitas caixas de leite, principalmente se tiver na promoção. Meu Deus, se tiver na promoção, quantas vezes que eu já fui no mercado com a minha avó, que ela falou assim, Bru, né? Minha avó me chama de Bru, vamos no mercado com a avó? O leite está na promoção, só que só pode pegar 2 caixas por CPF. E aí eu pego 2, você pega outro carrinho e passa, e levava minha irmã junto para passar mais 2 caixas. Então, assim, lá na casa da minha avó tinha ela, meu avô, e quando a gente ia visitar, era no máximo assim, 6 pessoas. E ela ia no mercado e comprava 8 caixas de 12, né? Caixa que eu digo é a caixa com 12 leite. Comprava um monte de leite. Óleo, papel higiênico, enfim. Tudo que tava na promoção. Margarina, gente, até congelar. E aí um dia eu perguntei pra minha avó, mas qual que é a necessidade disso, né? E aí, eu não sei se foi a minha avó ou o meu avô que me explicou que eles passaram por uma época, né, que do governo, que o governo acabou pegando a... Como é que é o nome que fala? A poupança de todo mundo e raspou a poupança de todo mundo. Não faz muito tempo isso, né? Pegou a poupança de todo mundo e daí nisso o pessoal começou a estocar comida e papapá. E ele me contou isso. E aí o que acontece? Gente, isso foi uma coisa que aconteceu lá atrás, que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer, mas foi uma coisa que aconteceu no Collor, né? Exatamente. Foi uma coisa que aconteceu e isso meio que traumatizou a minha avó e o meu avô. Então, até hoje, 2023, quando eles vão no mercado, eles compram um monte de coisa, eles fazem plano Collor, exatamente. Então, me desculpem, gente, dessa parte eu confesso para vocês, isso aí, ó, eu mando muito bem no Feng Shui, eu compenso no Feng Shui, porque essa parte aí, realmente, geografia e história, para mim, é uma coisa que passa longe, tá? Mas vamos focar no Feng Shui, que é disso que a gente veio falar, senão eu vou passar vergonha aqui. Mas o que acontece? Foi uma coisa tão forte para eles, um marco, que traumatizou eles. E eles carregam isso até hoje, até 2023. Eles vão no mercado e eles estocam comida em casa, mesmo sem ter necessidade, né? Por quê? Porque isso é um pensamento de medo, de certa forma, de escassez. E o que acontece? Isso poderia, por exemplo, me afetar. Eu nem passei por isso, mas por ver a minha avó indo no mercado e aproveitando a promoção e levando um monte de caixa, isso pode também carregar vestígios nas minhas crenças, né? Dentro da gente, a gente tem crenças. Algumas crenças são limitantes, outras crenças são fortalecedoras. A grande verdade é que toda crença tem 3 origens. Ou foi algo que a gente viu, ou foi algo que a gente ouviu, ou foi algo que a gente vivenciou. Sobre essa crença de ter que acumular as coisas na nossa casa porque senão pode faltar. Minha avó, meu avô, eles criaram essa crença dentro deles porque foi algo que eles vivenciaram. E aí eles carregam essa crença de que a qualquer momento pode faltar. Mesmo sendo
ínfima essa possibilidade. Mas é uma coisa que eles carregam e isso molda as atitudes deles, tá? Isso poderia ter me atingido porque foi algo que eu ouvi. A minha avó vivenciou e eu ouvi ela falando disso. Então, para minha casa, eu começo a acumular um monte de coisa. Eu nem passei por isso, mas eu ouvi algo que a minha avó me falou e aí eu começo a carregar essa crença também para mim, de que a qualquer momento pode faltar. Dentro do método OLI, principalmente na parte da limpeza, a gente trabalha muito com isso, com a identificação das nossas crenças limitantes, com a dissociação, dissociação é o quê? É você entender que aquilo não é seu, aquilo não te define. E essa dissociação a gente faz quando a gente entende que isso não é meu, é algo que eu ouvi da minha avó. Isso não é meu, né? Por exemplo, a minha avó também. Isso não é meu, isso foi algo que eu passei lá em 1990, mas não é meu. Não agora. Né? Isso pode acontecer, por exemplo, por uma traição que você passou num casamento, ou a tua mãe foi traída e você começa a acreditar que nenhum homem presta, ou você nem foi a sua mãe, você viu na televisão 1, 2, 3, 4 vezes a atriz da novela sendo traída, e você começa a acreditar que nenhum homem presta. E aí essas crenças relacionadas ao dinheiro, crenças relacionadas à saúde, crenças relacionadas ao relacionamento, isso começa a moldar as nossas atitudes. E quando a gente tem muitos acúmulos dentro de casa, a gente começa a perceber que muitas vezes esses acúmulos são originados por crenças, medos de que um dia falte, sendo que não tem necessidade nenhuma, porque foi algo que você viu, que você viveu ou que você ouviu. E você tem que desassociar isso para você conseguir se abrir para uma prosperidade. Porque, como eu falei para vocês em outras lives, energia é como se fosse sintonia do rádio, né? Tinha o rádio AM e FM, né? Se você queria ouvir a 98 FM e o teu rádio estava sintonizado na AM, na frequência da AM, você poderia colocar lá na 98. Mas você não ia conectar na rádio do FM. Você não ia ouvir a 98 FM, porque você estava sintonizado no AM. Para você poder ouvir a 98 FM, você precisava colocar no 98 e sintonizar no FM. Energia é justamente isso. Existem as energias boas e as energias ruins. As duas frequências, elas não se cruzam. Elas são frequências separadas. Se você vibra numa frequência de escassez, de medo, de doenças, de problemas, você não vai atrair as coisas boas para sua vida, porque elas não se conectam, elas não se cruzam, são frequências diferentes. Então você precisa começar a mudar a sua frequência para você começar a atrair a saúde, a prosperidade e a harmonia. E os acúmulos, eles são um grande radar, como se fosse um radar. Uma forma de você identificar se você tem essas crenças. Uma forma de você identificar. Então, comecem a reparar no banheiro de vocês e depois na casa como um todo. Se você é uma pessoa que tende a acumular muitas coisas, por exemplo, mora 2 pessoas na sua casa. Você vai uma vez a cada 15 dias no mercado. Só que sempre que você vai no mercado, você compra 15 sabonetes. Você não dá conta. Você e a pessoa que mora com você não dão conta de usar tantos, mas você sempre compra e quando vai no mercado compra de novo. Isso é um acúmulo, né? E aí você vê que é no sabonete, no shampoo, no leite em pó, no leite, no papel higiênico, e você sempre compra muito de tudo, e você vê as coisas e vai acumulando, e não tem espaço nenhum para colocar as coisas na tua casa, e aí ela fala, mas não tem espaço para colocar, e aí eu falo, isso gera um bloqueio, mas não tem espaço, e o armário gigante de roupa que você não usa, e você começa a ver que isso se repete na tua cozinha, no teu quarto, no teu banheiro, na tua sala, a tua casa entrochada de coisa, não tem espaço para o novo chegar. Por quê? Porque está tudo acumulado. E aí, quando está tudo acumulado, primeiro, você entendeu que a energia não se renova. E aí começa a travar as diferentes áreas da sua vida. Porque o teu banheiro está em alguma das 9 áreas, o teu quarto está em alguma das 9 áreas, a tua cozinha está em alguma das 9 áreas. E se você começa a ter energia que não se renova no teu banheiro, no teu quarto, na tua cozinha, tua vida começa a ficar estagnada. Então,
Primeiro, você começa a observar isso. E segundo, você começa a observar que você não consegue atrair as coisas boas para sua vida porque você está vibrando numa sintonia de escassez. Você acumula porque você tem medo. Você acumula porque foi muito caro. Você acumula porque você está vibrando numa sintonia de escassez. E aí você não consegue. E aí, de novo, que eu falei com vocês: energia da nossa casa e nossa energia. Você movimenta, tira o acúmulo para energia se renovar na sua casa e você tira o acúmulo para você conseguir sintonizar numa frequência de abundância. Casa e você, e aí que a gente começa a ter os resultados da harmonização da nossa casa, tá? Então, o acúmulo é uma coisa muito, muito, muito um radar para a gente ter na nossa casa. Não é só de você desapegar as coisas, porque o Feng Shui tem que ter o mínimo de coisa possível, não pode ter nada quebrado. É muito além disso, gente. É de vocês entenderem isso. O que o acúmulo representa, como que isso influencia na energia da sua casa, que impede a energia de se renovar, e o que isso demonstra, né? O que isso está demonstrando? Que você está projetando uma escassez, tendo que acumular um monte de coisa que você nem usa, que você nem precisa, que está deixando a tua casa entrochada, tudo muito mais difícil de limpar, daí você fica irritada porque a tua casa é muito difícil de limpar, tua casa está sempre bagunçada porque tem muita coisa acumulada.